O aroma de café brasileiro pairava no ar quando Alexandre Monteiro empurrou a porta de vidro do pequeno restaurante Sabor da Vila. Seus sapatos italianos, feitos sob medida, ecoaram no piso de cerâmica, um som abrupto que quebrou a sinfonia tranquila de talheres e conversas baixas. Aos 38 anos, Alexandre carregava nos ombros o peso de um império empresarial construído com mãos de ferro e um coração blindado. O Rolex Submariner em seu pulso valia mais que a renda anual da maioria das pessoas naquela cidade do interior, mas para ele era apenas mais um acessório em sua armadura de sucesso. Estava ali por negócios, uma aquisição estratégica que lhe renderia mais alguns milhões, e a parada no restaurante era apenas um inconveniente logístico. Ele buscou a mesa mais discreta, pronto para mergulhar em sua pasta de couro. Foi então que ela apareceu. Isabela caminhou até sua mesa carregando uma bandeja, os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso. Usava um avental florido sobre um vestido simples, mas havia algo em seus olhos, uma luz, uma vivacidade genuína que ele nunca havia encontrado nos círculos sociais de sua classe. Quando ela sorriu, foi como se o sol entrasse pela janela empoeirada e iluminasse cantos escuros de sua alma que ele nem sabia que existiam. "Boa tarde, seja bem-vindo. O que vai querer hoje?" perguntou ela, com uma voz doce, carregada de uma alegria espontânea que fez o peito dele apertar de forma estranha. "Um café", respondeu ele, a voz grave e controlada falhando por um instante. Seus olhos não conseguiam desviar do rosto dela. "E talvez você possa me recomendar algo especial da casa." Isabela riu. Um som cristalino que reverberou dentro dele. "O bolo de fubá da vó Nena é famoso na cidade inteira, mas posso trazer uma fatia pequena primeiro para você experimentar." Quando ela se afastou, Alexandre percebeu que sua respiração estava diferente. Observou a maneira como ela se movia, cumprimentando os clientes pelo nome, perguntando sobre suas famílias, tocando o ombro de uma senhora idosa com carinho genuíno. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas se conheciam, se importavam e um sorriso não era calculado para obter vantagem. Aquele encontro inesperado era o primeiro prego na rachadura de sua frieza cuidadosamente construída. Nos dias que se seguiram, Alexandre estendeu sua estadia na cidade, muito além do necessário para os negócios. Ele inventava desculpas elaboradas para sua equipe em São Paulo, sempre no mesmo horário, sempre pedindo para ser atendido por Isabela. Sua pasta de couro ficava fechada. Seu foco era unicamente ela. Ele descobriu que Isabela havia estudado pedagogia, sonhava em abrir uma escola para crianças carentes e que todas as noites, após o trabalho, ela lia para as crianças da vizinhança debaixo da figueira na praça. Intrigado por essa generosidade desinteressada, ele a questionou numa tarde em que a encontrou cercada de pequenos ouvintes atentos. "Por que você faz isso?" perguntou ele. "Porque quando você planta uma história no coração de uma criança, ela cresce e se torna esperança", respondeu Isabela, fechando o livro de contos. "E esperança é a única coisa que ninguém pode tirar de nós." Alexandre sentiu algo se mover dentro de seu peito, algo que havia enterrado sob anos de frieza empresarial. Eles começaram a se encontrar após o trabalho dela. Caminhavam pelas ruas de paralelepípedo, enquanto ela lhe mostrava os segredos da pequena cidade. A casa onde nasceu, a escola onde estudou, o rio onde aprendeu a pescar com o avô. Ele era um ouvinte atento, descobrindo o prazer de rir sem agenda, de amar sem condições. Uma noite, sob um céu estrelado que ele não via há anos, Isabela tocou sua mão, a eletricidade do toque dissipando o silêncio. "Você é diferente de todos os homens que já conheci", sussurrou ela. "Há algo em você. Uma tristeza antiga, como se tivesse perdido algo importante há muito tempo." Alexandre olhou para aquela mulher simples que conseguia enxergar através de todas as suas defesas, e pela primeira vez em décadas, permitiu que sua voz saísse sem cálculo. "Talvez eu estivesse esperando você me ajudar a encontrar." Eles se beijaram ali, entre o canto dos grilos e o perfume dos jasmins que cresciam na cerca da casa dela. Foi o beijo mais verdadeiro que Alexandre já experimentou,
um romance que desafiava todas as regras de seu mundo e lhe mostrava que a riqueza verdadeira estava nas coisas mais simples. A bolha de felicidade estava destinada a estourar. Na manhã em que Alexandre deveria finalmente voltar para São Paulo, Isabela apareceu no hotel onde ele estava hospedado. Havia algo diferente em seu rosto, uma palidez, uma tensão que ele nunca tinha visto. "Preciso falar com você", disse ela, as mãos tremendo ligeiramente. Sentaram-se no pequeno jardim do hotel, cercados pelo aroma das rosas matinais. Isabela respirou fundo, reunindo coragem. "Alexandre, eu estou grávida." O mundo dele desabou em um instante. Todas as defesas que havia baixado nas últimas semanas se ergueram novamente como um muro intransponível. A máscara fria voltou ao seu rosto. O pânico de ter sua vida corporativa e controlada invadida por um fator sentimental e imprevisível era avassalador. Quando ele falou, sua voz estava carregada de uma crueldade que fez Isabela recuar como se tivesse levado um tapa. "Quanto você quer?" O ar se solidificou. "Como assim?" A voz dela saiu em um fio. Alexandre se levantou, tirando o talão de cheques do bolso interno do terno com uma frieza calculada. "Não me faça de idiota, Isabela. Você investigou minha vida, descobriu o quanto eu valo e agora aparece com essa história conveniente. Seus olhos eram 2 pedaços de gelo. Parabéns. Você quase me enganou com essa atuação de menina inocente." Ele rabiscou números no cheque. R$1 milhão, ele disse. "Suficiente para você resolver esse problema e desaparecer da minha vida." Isabela olhou para o papel em suas mãos, como se fosse uma serpente venenosa. Quando levantou os olhos para ele, havia algo quebrado ali, mas também uma dignidade ferida que brilhava como aço. "Você está certo sobre uma coisa, Alexandre. Tudo tem um preço." Ela rasgou o cheque em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem como confete amargo aos pés dele. "O problema é que você nunca terá dinheiro suficiente para comprar o que acabou de destruir." Ela se virou para sair, parando na porta do jardim, sem olhar para trás. "Eu te amei de verdade. E esse bebê foi feito com esse amor. Mas você tem razão. Ele não merece um pai que acredita que amor é golpe e coração é mercadoria." Alexandre ficou ali, paralisado. Quando finalmente correu atrás dela, Isabela já havia desaparecido, levando consigo a verdade e o único momento genuíno de felicidade que ele havia experimentado. Ele dirigiu de volta para São Paulo, com o peito em chamas e a certeza amarga de que havia feito a coisa certa, mas com uma parte de si morta. Isabela saiu do hotel com as pernas bambas e o coração despedaçado em 1000 fragmentos. O sol da manhã agora queimava seus olhos inchados de lágrimas. "Quanto você quer?" A pergunta de Alexandre continuava cortando sua alma como uma lâmina afiada. Ela caminhou sem rumo pelas ruas familiares que de repente pareciam estranhas, como se tivesse acordado em uma cidade diferente. O café, o cheiro dos jasmins, tudo era um lembrete amargo. Quando finalmente chegou ao pequeno apartamento que dividia com a prima, Letícia, suas forças se esgotaram. Ela desabou no sofá e deixou que toda a dor represada explodisse em soluços. Letícia, ao ouvir o choro, correu para o seu lado. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, Isabela contou o encontro devastador no jardim. "Esse miserável, como ele pode dizer isso para você? Qualquer pessoa com 2 olhos na cara vê que você é incapaz de uma coisa dessas." "Vou até lá dar um pedaço da minha mente para ele", exclamou Letícia indignada. "Não." A voz de Isabela saiu firme, surpreendendo até ela mesma. "Ele já mostrou quem realmente é. Não vou dar a ele a satisfação de saber que me destruiu." Nos dias que se seguiram, Isabela lutou contra a tempestade. O estômago, embrulhado pelos enjoos iniciais, era a lembrança constante da nova vida que carregava. Mas havia algo crescendo dentro dela que era mais forte que a tristeza. Uma determinação feroz que ela nunca soube que possuía. Uma semana após o confronto, ela levou a mão ao ventre ainda liso e sorriu. Não era um sorriso de felicidade completa, mas de aceitação e de esperança nascente. "Oi, pequenino", sussurrou para a barriga. "Eu sei que seu pai escolheu não fazer parte da nossa história,
Mas nós vamos ficar bem. Eu prometo que vamos ficar bem. A decisão de deixar a cidade não foi fácil, mas era necessária. Cada esquina guardava memórias de Alexandre. Isabela precisava de um recomeço completo, longe dos fantasmas do que poderia ter sido. Com as economias de 2 anos de trabalho e a ajuda de Letícia, ela conseguiu alugar uma kitnet em Ribeirão Preto, uma cidade grande o suficiente para oferecer oportunidades e anonimato. A mudança foi feita em um final de semana chuvoso, com apenas 2 malas e um coração determinado a construir um futuro que seria delas, e somente delas. A vida em Ribeirão Preto começou com a dificuldade brutal de uma mãe solteira. O primeiro emprego que Isabela conseguiu foi em uma lanchonete no centro da cidade. O dono, um senhor árabe chamado Khalil, tinha olhos bondosos e um sorriso paternal. Quando ela, com 6 semanas de gravidez, explicou timidamente sua situação, Khalil apenas acenou com a cabeça. Minha filha, aqui você terá trabalho digno e respeito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Isabela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, ficava 8 horas em pé atendendo clientes e depois ia para seu segundo emprego, limpeza em um escritório de contabilidade. Chegava em casa às 10 da noite com os pés inchados e o corpo dolorido, mas sempre encontrava energia para conversar com o bebê que crescia em seu ventre. Hoje foi um dia duro, meu amor, dizia enquanto massageava a barriga que começava a ganhar uma curva sutil. Mas olha só, conseguimos comprar vitaminas para você ficar forte e ainda sobrou um trocadinho para aquele berço que vi na loja de usados. Os enjoos matinais eram brutais. Houve manhãs em que ela precisou parar o ônibus para vomitar na calçada, chegando ao trabalho pálida e trêmula. Mas ela nunca faltou, nunca reclamou. Havia uma força dentro dela que não sabia possuir, uma força que vinha do amor incondicional que sentia por aquela vida que carregava. À noite, quando a solidão apertava como um punho no peito, Isabela escrevia em um caderno simples. Não eram cartas para Alexandre. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais desperdiçaria um pensamento com ele. Eram cartas para sua filha, registrando cada momento da gravidez, cada sensação, cada esperança. Querido bebê, escrevia com sua letra caprichada. Hoje senti você se mexer pela primeira vez. Foi como uma borboleta fazendo cócegas na minha barriga. Chorei de alegria ali mesmo no meio da lanchonete. O seu Khalil perguntou se eu estava bem e quando contei, ele trouxe um chá doce e disse que você já está abençoando nossa família. Conforme os meses passavam, Isabela florescia de uma forma que surpreendia a todos ao seu redor. Apesar das dificuldades financeiras, das noites solitárias e da exaustão constante, havia uma luz nela que parecia crescer junto com a barriga. Os clientes da lanchonete se afeiçoaram à garçonete grávida, que sempre tinha um sorriso gentil. Dona Aparecida, uma senhora que almoçava ali todos os dias, começou a trazer roupinhas de bebê que guardava dos netos. É para dar sorte, dizia com um abraço apertado. Criança que nasce com tanto amor, nunca passa necessidade. No 7º mês de gravidez, Isabela finalmente conseguiu alugar um apartamento de 1 quarto. Era pequeno, no 2º andar de um prédio antigo, mas tinha uma janela grande que recebia o sol da manhã e uma vista para uma pracinha onde crianças brincavam. Ela montou o quarto do bebê com móveis de segunda mão, restaurados com carinho, e desenhos de animais que ela mesma pintou nas paredes. Olha só o nosso cantinho, dizia, acariciando a barriga redonda enquanto admirava o trabalho. Não é um palácio, mas é nosso e está cheio de amor. As dores nas costas eram constantes. Os pés inchavam tanto que às vezes ela não conseguia calçar os sapatos. Havia noites em que chorava de exaustão, mas toda vez que sentia o bebê se mexer, toda vez que via seu perfil no ultrassom, toda vez que imaginava o rostinho que em breve conheceria, Isabela encontrava forças para continuar. Uma noite, no 8º mês, ela estava sentada na poltrona de segunda mão que comprou, lendo um livro de histórias infantis em voz alta, quando sentiu uma onda de emoção tão intensa que a deixou sem ar. Era a compreensão plena de que estava prestes a se tornar mãe,
de que sua vida nunca mais seria sobre ela mesma, de que havia encontrado um propósito maior do que qualquer dor. Você sabe de uma coisa, meu pequeno, sussurrou, colocando as duas mãos sobre a barriga. Seu pai achou que eu estava tentando prendê-lo com você. Ele não entendeu que quem ficou presa fui eu, presa do amor mais puro que já senti na vida. E não existe prisão mais doce que essa. Naquela noite, Isabela dormiu profundamente, embalada pela certeza de que, não importava quão difícil fosse o caminho à frente, ela e seu filho tinham um ao outro. A chuva martelava as janelas do hospital como dedos impacientes. Isabela segurava o ferro da cama com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, tentando respirar através de mais uma contração que varria seu corpo. O relógio marcava 2h15 da madrugada, e ela estava em trabalho de parto há quase 12 horas. Respira, filha. Confia no processo, murmurava Dona Rosa, a enfermeira. Através da janela embaçada, Isabela podia ver as luzes da cidade. A ironia não passou despercebida. Em São Paulo, Alexandre provavelmente dormia em sua cama king size, alheio ao milagre que acontecia a 300 quilômetros de distância. Ai, meu Deus! Isabela gemeu quando outra onda de dor a atingiu. Está quase na hora, querida, disse Dona Rosa. O Dr. Ricardo entrou na sala com sua calma profissional. Boa madrugada, Isabela. Pronta para conhecer seu bebê? Mais do que pronta, ela respondeu, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. O que se seguiu foi uma dança ancestral entre dor e alegria. Isabela empurrou com uma força que vinha de algum lugar profundo de sua alma. Já consigo ver a cabeça, anunciou o Dr. Ricardo. Mais uma forcinha, Isabela. Com um último empurrão que mobilizou cada fibra de sua alma, ela sentiu uma liberação completa, e então, cortando o silêncio, veio o choro mais bonito que ela já ouviu. É uma menina, o doutor anunciou, erguendo uma criaturinha pequena e perfeita. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela como cachoeiras de alegria pura. Uma menina, sussurrou ela, estendendo os braços. Minha filha. Quando colocaram o bebê em seu peito, Isabela experimentou um amor tão avassalador que pensou que seu coração explodiria. Oi, meu amor, sussurrou para a menininha que parou de chorar instantaneamente ao ouvir sua voz. Oi, Clara, mamãe está aqui. O nome, Clara, havia surgido em seus lábios sem hesitação. Clara como a clareza que aquele momento trouxe para sua vida. Clara como a luz que agora iluminava todos os cantos escuros de sua alma. O bebê abriu os olhinhos, 2 pequenos botões escuros que pareciam guardar toda a sabedoria do universo. E Isabela jurou que Clara a reconheceu. Houve uma conexão instantânea, um entendimento silencioso que dispensava palavras. Naquele momento, não existia mais solidão no mundo de Isabela. Enquanto os médicos cuidavam dos procedimentos finais, Isabela não conseguia tirar os olhos de Clara. Cada detalhe era um milagre. Os dedinhos minúsculos, os cílios finíssimos, a curva perfeita das orelhinhas. Mas quando seus olhos se fixaram no rostinho de Clara, Isabela sentiu uma pontada no coração. Havia algo ali, na linha da mandíbula, na forma dos olhos, que lembrava inegavelmente Alexandre. Por um momento, a realidade de que aquela criança era filha de um homem que a rejeitava atingiu Isabela com força renovada. Então, Clara fez um pequeno ruído, um meio suspiro, e abriu a boca em um bocejinho que era pura inocência. Naquele instante, Isabela tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Escuta bem, minha princesa, sussurrou, beijando a testa macia de Clara. Não importa de onde você veio ou quem escolheu não te conhecer. Você é minha, completamente minha, e eu vou te amar tanto que você nunca vai sentir falta de nada, nem de ninguém. Era uma promessa colossal, quase impossível para uma mulher sozinha, sem dinheiro, sem família por perto. Mas enquanto segurava Clara contra o peito, sentindo o calor pequeno e forte de seu corpo, Isabela soube que moveria montanhas para cumprir essa promessa. Horas depois, quando Clara dormia tranquilamente no berço ao lado da cama,
Isabela olhou pela janela do quarto e viu o sol nascendo completamente. Era um amanhecer dourado que pintava tudo com cores quentes e esperançosas. Pela primeira vez em meses, ela não pensou em Alexandre com raiva ou mágoa. Quase sentiu gratidão. Se ele não tivesse a rejeitado de forma tão cruel, se não tivesse mostrado sua verdadeira face, talvez ela tivesse aceito uma vida de aparências. Talvez nunca tivesse descoberto a força que carregava dentro de si. Obrigada, sussurrou para o sol nascente. Obrigada por me mostrar do que eu sou capaz. 7 anos se passaram como páginas virando em um livro, cujas histórias eram escritas em tons de luta e conquista silenciosa. Isabela acordava todas as manhãs às 5h30, antes mesmo do sol pintar o horizonte de Ribeirão Preto. A rotina matinal era um balé bem ensaiado de eficiência e carinho. Ela preparava o café da manhã, sempre pão integral com geleia caseira que aprendeu a fazer, enquanto Clara, agora uma menina de 7 anos, escovava os dentes e arrumava a mochila escolar com a independência orgulhosa de quem desde cedo aprendera a ser responsável. Mamãe, hoje tem apresentação na escola sobre profissões, disse Clara, aparecendo na cozinha com o uniforme impecável e os cabelos castanhos presos em 2 trancinhas caprichadas. Posso falar sobre a sua cafeteria? Isabela sorriu, sentindo o peito se aquecer. A cafeteria, o café em afeto, era seu sonho tornado realidade através de noites sem dormir, economia de centavos e uma determinação indestrutível. Havia nascido 3 anos antes, quando Isabela finalmente juntou dinheiro suficiente para alugar um pequeno ponto comercial. Começara apenas com café e bolos caseiros. Hoje, a cafeteria era conhecida na cidade inteira pelos bolos artesanais, pelo atendimento carinhoso e pela atmosfera acolhedora que Isabela havia criado com móveis de segunda mão restaurados. Claro, meu amor, você pode contar como começamos pequeno e fomos crescendo juntas. A mamãe é a melhor confeiteira do mundo, Clara declarou com a convicção absoluta que só uma filha de 7 anos pode ter. Ontem, a tia Márcia disse que seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate é melhor que o da avó dela. Isabela riu, bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. O trajeto até a escola era sempre um momento especial. Clara tagarelava sobre os sonhos grandiosos que tinha. Queria ser veterinária, ou professora, ou confeiteira como a mãe, mas fazendo bolos do tamanho de prédios para alimentar todas as crianças com fome. Depois de deixar Clara na escola, Isabela seguia para a cafeteria, onde chegava sempre às 7 em ponto para começar o dia. Aos poucos, os clientes regulares começavam a chegar. Dr. Antônio, o cardiologista aposentado, que tomava um café puro e lia o jornal na mesa do canto. Dona Teresa, que vinha buscar pão francês e sempre ficava para um bate-papo. Bom dia, Isabela. O de sempre? Perguntava seu Joaquim, o zelador do prédio em frente, que havia se tornado quase um pai adotivo para ela e Clara. Claro, seu Joaquim, café com leite bem quente e uma fatia daquele bolo de banana com canela que o senhor adora. Era uma vida simples, mas plena. Isabela havia aprendido que a felicidade não se media em números de conta bancária, mas em sorrisos genuínos, abraços apertados e na satisfação de construir algo com as próprias mãos. Cada cliente satisfeito, cada criança que lambia os dedos depois de comer um pedaço de bolo, eram vitórias pequenas que se acumulavam em um tesouro de realização pessoal. À tarde, quando Clara chegava da escola, a cafeteria se transformava em um espaço ainda mais especial. A menina fazia a lição de casa em uma mesinha reservada enquanto ajudava a mãe com pequenas tarefas. Clara, você quer ser confeiteira como sua mãe quando crescer? Perguntou Dona Conceição, uma cliente antiga. Eu quero ser muitas coisas, respondeu Clara com os olhos brilhando. Quero fazer bolos gigantes, quero cuidar dos bichinhos machucados e quero viajar pelo mundo todo espalhando alegria. Isabela olhava para a filha com uma mistura de orgulho e espanto. As noites eram o momento mais precioso para as duas. Depois de fechar a cafeteria, elas jantavam juntas, conversavam sobre o dia e inventavam histórias malucas. Mamãe, você é feliz? Clara perguntou uma noite.
A pergunta pegou Isabela de surpresa. Porque na escola a Júlia diz que mães solteiras são sempre tristes porque não têm marido, mas você sorri o tempo todo. Isabela sentiu um aperto, mas também uma força imensa. Puxou Clara para um abraço apertado. Sabe por que eu sou feliz, Clara? Porque eu tenho você. Porque toda manhã eu acordo sabendo que vou passar o dia com a pessoa mais incrível do mundo. Porque nós duas construímos uma vida linda juntas, cheia de amor e carinho. O que importa não é o formato da família, é o amor que existe dentro dela. 7 anos depois do cheque rasgado. Alexandre Monteiro, 45, mais elegante, mas com um vazio palpável sob o terno feito sob medida, empurrava um carrinho de compras em uma luxuosa loja de artigos importados em São Paulo. Sua vida era uma sucessão de aquisições bem-sucedidas e noites frias. Ele estava na seção de cafés gourmet. De repente, ele congelou. O movimento parou, o ruído ambiente desapareceu. Do outro lado do corredor, entre as prateleiras de grãos caros, estava Isabela Santos. Ela estava com um avental que dizia Café em Afeto e segurava uma garotinha nos braços, Helena, de 7 anos. A menina usava o uniforme escolar e tinha os cabelos presos em trancinhas caprichadas. Ela tinha os olhos e a linha da mandíbula de Alexandre, mas o sorriso de Isabela. O sorriso era o que mais o atingia. Isabela estava rindo, apontando para um pacote de café. Mamãe, a doutora disse que você é a melhor cozinheira do mundo, e a vovó disse que seu bolo de cenoura é melhor que o dela. O pacote de café que Alexandre segurava, uma marca rara e cara, escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo, espalhando grãos escuros. Não pode ser ela. O som fez Isabela e Clara olharem para ele. O olhar dela, por um instante, o reconheceu, mas sem raiva, apenas com uma calma fria e uma dignidade imperturbável. Ela não desviou o olhar. Alexandre sentiu o impacto de 1 milhão de verdades. Ele viu o que ela construiu. A filha. O sorriso que ele tentou apagar. A luz que ele tentou comprar. Ele viu a única coisa que seu dinheiro nunca tocou. Alexandre estava paralisado. Ele sentia o suor frio em sua testa. Em um instante, ele percebeu que havia perdido o único tesouro que o dinheiro não compra. Isabela apertou a filha contra o peito. Ela desceu Clara, segurando-a pela mão, e acenou para que a menina seguisse adiante, voltando sua atenção para as compras. Mas ela deu um passo na direção de Alexandre, parando a uma distância respeitosa. O silêncio era esmagador. Não havia necessidade de gritos. O silêncio falava mais alto que qualquer cheque. Sabela voz firme, baixa o suficiente para apenas ele ouvir. Espero que tenha tido uma boa aquisição, senhor Monteiro. Ela olhou para Clara, que a esperava curiosa no final do corredor, e depois de volta para Alexandre. A minha foi a melhor de todas. Ela sorriu, um sorriso genuíno de satisfação e de vitória, não para ele, mas para a vida que ela havia escolhido. Ela pegou Clara pela mão e se afastou, o som do riso da menina ecoando na loja fria. Alexandre ficou parado, imóvel, entre o cheiro de café espalhado e a certeza de que havia negociado a felicidade pela riqueza. Ele olhou para o Rolex Submariner em seu pulso, que agora parecia apenas um peso inútil. O vazio em seu peito era maior do que a soma de todos os seus milhões. Ele finalmente entendeu que o preço do seu controle e da sua frieza havia sido o amor incondicional, a única moeda que ele nunca soube valorizar. Ele havia perdido tudo, e ela havia ganhado o mundo. Curta e comente. Você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar? O amor verdadeiro voltou para Isabela como a força da maternidade e a autossuficiência. Para Alexandre, voltou como a consciência dolorosa do amor que ele rejeitou e do preço incomensurável de sua arrogância.